Olá, eu sou Josenilda Pereira, esse é o nosso canal para levar mensagens de vida para as pessoas. São reflexões, breves reflexões sobre a palavra de Deus. Nós queremos hoje falar sobre o amor incondicional de mãe. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Você que é mãe, tem sofrido por causa dos seus filhos? Pois eu quero contar uma história de uma mãe que sofreu muito por causa dos seus filhos. A Bíblia ela traz histórias de muitas mães, mães que sofreram, mães que venceram, mães que foram consoladas, mães que foram felizes com os seus filhos, mães que queriam muito ter filhos. E algumas histórias estão ali escondidas, não são muito conhecidas. E a história que nós vamos contar hoje, a história que vai trazer essa reflexão para nós, é de uma mulher chamada Rispa. Ela era das mulheres de Saul, ela fazia parte da família de Saul. E teve um momento na vida dela em que Saul estava perdendo o reino, ele foi morto, os filhos dele foram todos mortos, e ela tinha 2 filhos, e ela perdeu esses 2 filhos nesse momento. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 10, diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Aqui trata do momento em que Rispa já estava com seus filhos mortos. E ela ficou ali no pé daqueles corpos, de dia e de noite. Então, querida, você que é mãe, né, assim como eu, você que tem seus filhos, e sabe a alegria que é ter os filhos. Às vezes a gente espera tanto para ter um filho, e chega um momento na vida em que eles tomam o caminho deles. Mas nós mães, nós somos sempre mães. E aqui a história de Rispa é justamente isso. Ela mostra um amor incondicional por seus filhos. E ela estava sofrendo muito porque eles haviam morrido, mas pior ainda, não poder enterrar os seus filhos. Ela estava num momento de dor. Ela não saiu dali, ela ficou o tempo todo ali com os corpos dos seus filhos. Ela retrata aqui um amor incondicional. É quando você, mãe, que tem um filho que está com más companhias, está trilhando os caminhos que você não ensinou para ele, que você não deseja para ele. Aquele filho que saiu de casa, que está fazendo coisas que não são certas, e aí ninguém acredita que ele vai mudar. Mas você está ali, você acredita. Rispa era uma mulher assim. E ela nos ensina isso. Não desistir dos nossos filhos. Ter realmente o amor incondicional, estar com eles em todos os momentos. Agora sim, Rispa, ela foi consolada. E essa é a mensagem de hoje. Se você está sofrendo por causa do seu filho, acredite que é um consolo. Lá no livro de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte. É 2 aos Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de consolação. É Ele quem nos conforta de toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Rispa, ela teve o consolo de Deus, porque ela passou meses. Lá no capítulo 21, no versículo 13 e 14, fala que do livro de Samuel, que quando o rei Davi soube que aquela mãe estava ali enxotando aquelas aves o tempo todo e protegendo aqueles corpos, ele se compadeceu e deu enterro para aqueles corpos no sepulcro do pai de Saul.
Então, assim, ela teve o consolo, ela pôde, enfim, enterrar seus filhos. E o maravilhoso é que nós temos o consolo. Você tem direito a ter um consolo. Você que está sofrendo por causa do seu filho, não desanime, não desista dele. Faça que nem Rispa. Fique com ele até o fim. Ela ficou, mesmo depois da morte deles, ela continuou ali. Ela não deixou, ela não desistiu, ela não abandonou a sua batalha. Que você, mãe, não abandone a sua batalha. Porque Deus é um Deus de consolação. E aí ele nos consola, ele nos conforta na nossa tribulação. É assim que diz lá no livro de Coríntios. Ele nos conforta na nossa tribulação. Então, não importa qual a tribulação que você está passando por causa do seu filho. Deus, ele tem o consolo para você. Porque depois que você for consolado, a sua vida não vai mais ser igual antes. Eu acredito que Rispa passou a ser uma mulher mais fervorosa ainda, porque ela não desistiu. E aí ela pôde dizer, olha, não desistam, porque eu fiquei lá e consegui enterrar os meus filhos, dar um enterro digno para eles. Então que você, mãe, acredite no que você deseja para o seu filho, acredite naqueles sonhos que você sempre teve para eles. E que Deus, ele te abençoe, ele te console. Que você guarde a história de Rispa, uma história de uma mulher que não abandonou a batalha e que foi uma mãe que demonstrou amor incondicional, que você guarde essa história, mas que você guarde, segundo aos Coríntios 1, 3 e 4, capítulo 1, versos 3 e 4, que você guarde isso, porque Deus, ele é um Deus de consolação. Que você seja uma mamãe que aguarde até receber o consolo de Deus no seu relacionamento com os teus filhos. Tchau, tchau, até a próxima. Você que conhece uma mãe que está assim, precisando ser consolada, envia esse vídeo para ela, compartilha com ela essa mensagem. Curte, comenta. Eu quero saber o que Deus falou com você através desse vídeo. Até a próxima.